Vamos seguindo aqui com mais um assunto que eu trago para a gente. Em depoimento prestado à Polícia Federal no dia 10 de fevereiro, o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, isentou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de qualquer responsabilidade pela crise de oxigênio no estado no início deste ano. No documento de 10 páginas que integra o inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar o episódio, Campelo jogou toda a culpa na empresa White Martins, principal fornecedora de oxigênio no estado. Segundo o secretário, representantes da empresa chegaram a solicitar que o depoente não abrisse mais leitos sem que houvesse um retorno da empresa, após ele informar que abriria mais 150 leitos de UTIs e 50 leitos clínicos. No dia 7 de janeiro, Campelo diz que recebeu representantes da empresa, os quais relataram o aumento atípico do consumo de oxigênio e disseram que estavam trabalhando para suprir a demanda de oxigênio. Mais tarde, disseram que devido ao aumento do consumo de oxigênio dos últimos dias, o planejamento inicialmente estabelecido não seria capaz de suprir a tempo a demanda existente até a chegada da balsa, no dia 9 às 18 horas. Aspas aqui para um trecho, que não obstante a informação inicialmente passada pela White Martins quanto à existência de 1.500 cilindros disponíveis, quando a operacionalização do transporte no dia 8, a empresa informou que somente teriam disponíveis para o transporte imediato cerca de 300 cilindros de oxigênio. Pazuello, segundo Campelo, foi acionado ainda no dia 7 de janeiro. O ex-ministro, por mais de uma vez, é apontado como alguém que se prontificou de imediato a auxiliar quando informado da crise, isso segundo a CNN. A White Martins afirmou ainda que não tem como se manifestar sobre o assunto porque não teve acesso ao depoimento do secretário de Saúde do Amazonas e o tema está sob investigação. Deixa eu começar essa rodada com você, Fiuza. Olha, Adriana, a gente sabe, quer dizer, a gente precisa, justamente como disse a empresa também, né? A gente precisa dos dados, precisa da investigação para saber. Agora, tem dois aspectos. Primeiro, uma pandemia sem precedentes. Então, preparado, ninguém estava em lugar nenhum do mundo, né? Até porque a dinâmica dessa tragédia, ela é errática, né? Agora, quem são os suspeitos, né? A princípio, ninguém vai julgar precocemente qualquer um dos participantes aí das políticas de saúde e segurança sanitária. Mas quem são os suspeitos? Os suspeitos são os entes estaduais que tiveram, por decisão do Supremo Tribunal Federal, recebido plenos poderes para lidar com a crise de saúde. O Supremo deve ter achado que estava todo mundo muito bem preparado, né? Retirou as possibilidades de ação de coordenação do governo federal, afirmou que qualquer ação de saúde, de segurança sanitária, de definição de como deveriam se comportar as pessoas e as populações, versus a ocupação da rede hospitalar, versus o avanço da pandemia, tudo isso deveria prevalecer a decisão dos estados e dos municípios. Então, o que sobreveio foi o Covidão. O que nós vimos acontecer, não só de péssima gestão, como de roubalheira, nós vimos acontecer isso. A incúria, os desmandos, o descalabro na gestão da crise de saúde. E o Amazonas foi um lugar onde aconteceu exatamente um dos locais mais inflamados, né, cronicamente, pelo Covidão, né? Inclusive, teve, né, uma integrante do governo presa por conta justamente de má gestão aí da pandemia. O resto é seguir com a investigação e perceber o quanto se tentou artificializar uma crise, sempre, né, tentando virar tudo para o governo federal por politicagem, e o quanto esta tentativa de formação de uma crise artificial, envolvendo aí o ex-ministro Pazuello e tal, também serviu de base para, né, motivação para a criação da tal CPI, né? Dessa CPI que está aí agora. Uma um dos contos de fadas macabros que dão origem a essa a CPI é justamente isso, a tese de que o Pazuello é o culpado e que não existe o Pazuello, então é o Bolsonaro que é o culpado por tudo que aconteceu no Amazonas,
vamos aguardar as investigações para saber quem são os reais responsáveis. Agora, 19 horas mais 13 minutos. E a gente quer ouvir você também, José Maria Trindade, aí em Brasília. Que tal, Zé, essa declaração do secretário de Saúde do Amazonas à Polícia Federal, hein, Zé? 3 minutos, Zé. Exatamente. Exatamente. Olha, Adriana, esse é um assunto que será muito investigado e debatido na CPI da Covid, né, que será instalada na terça-feira, além, evidentemente, dessa história e o debate eterno sobre cloroquina e o tratamento precoce. Nesse caso específico, eu já ouvi explicações do ministro, do governador, do secretário estadual, do secretário municipal e o entendimento geral de que a culpa da falta do oxigênio é de que houve uma demanda bem acima do esperado. Isso é 100% verdade. Houve uma demanda, não é um pouco, não, é muito acima do esperado. Nem a fábrica, né, os concentradores de oxigênio, sabiam desta demanda e nem tinham condições de operar, de fornecer tanto oxigênio assim, diante, inclusive, da dificuldade de levar oxigênio para a região isolada por terra, né, tem que ser transporte aéreo. Pois bem, a culpa, se houver culpa, é exatamente desta falta de previsibilidade. Não houve essa previsibilidade. Então vamos dividir ali. Primeiro, hospitais municipais e o SUS, né, esses hospitais municipais e SUS são geridos pela prefeitura e pelo secretário estadual. Mas o secretário municipal e o secretário estadual faz uma coordenação geral e é cobrada pelos prefeitos. E quando chega a demanda aqui em Brasília, o ministro tem que analisar, tem que avaliar e, inclusive, se for possível, fazer licitação. É a lei. O servidor público não pode fazer outra coisa. Então é o seguinte, cobrar do ministro da Saúde uma ação pronta e um estoque de oxigênio, de equipamentos e de remédios aqui sem limites, é cobrar o impossível. Nem o ministro pode chegar lá com medicamentos e oxigênios que não foram pedidos e que não foram solicitados oficialmente pelos governantes. Então, esse é um assunto muito debatido e isso fica muito claro de que não há exatamente uma responsabilidade do Ministério da Saúde diante da falha lá na ponta, no município de Manaus, né? Ele foi entrevistado no programa Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan. O ministro Pazuello falou com muita segurança sobre esse assunto. Disse o que agora confirma o ex-secretário. Basicamente, o ministro Pazuello disse assim, disse que o Estado, o governo federal, ele não toma iniciativa nessa área, ele reage. E que, ao saber do que se passava, ele imediatamente começou a tomar providências e até se instalou lá por vários dias no Amazonas e acompanhou tudo de perto. Então, eu acho que essa arma que a CPI da pandemia pretendia usar contra o Pazuello e através dele, né, contra o Bolsonaro, nessa eles vão ficar, como em tantas outras, com a brocha na mão, né? Vai despencar isso aí. O Jader Barbalho e o Renan Calheiros não estão por acaso na CPI da pandemia. Eles estão lá porque sabem que a coisa pode sobrar para os governadores. E o Renan Calheiros, que você pode chamar de atleta, que ele atende, ele está acostumado a lidar com o departamento de propinas da Odebrecht, ele está preocupado porque pode chegar a Alagoas, né, cujo governador é o Renanzinho, filho dele. O Jader Barbalho, também pode chamar de uísque, que ele atende, é assim que ele aparece no departamento de propinas da Odebrecht, ele está preocupado com o filho Helder Barbalho, que também aparece na lista de propinas da Odebrecht como cavanhaque. Eles estão preocupados com os filhos e, claro, querem culpar o governo por tudo o que aconteceu, até pelos lockdowns decretados por governadores. Essa arma que eles viram esse trunfo, digamos assim, que eles viram no Amazonas, já começou a esboroar.
O ministro Pazuello fez o possível diante do que já informaram aqui, né, os meus companheiros. A demanda foi muito maior que a oferta, então você acaba conversando com a empresa que não conseguiu suprir. Agora ela vai fazer o quê? Vai prender os empresários por isso? É a lei da oferta e da procura, né? Não dá para a CPI revogar, não, embora ali haja pessoas capazes de proezas admiráveis. A gente ainda não ouviu a Ana sobre essa notícia, Ana. Olha, Adriana, o Zé, o Fiuza e o Augusto já fecharam muito bem todos os pontos aí em relação a isso. Só um pequeno comentário é que a gente vê uma diferença aí nas manchetes depois que governadores e prefeitos foram incluídos, né, nessa CPI da Covid. A gente tem que fazer pressão agora para que Renan Calheiros não seja o relator, né? Porque aí seria o lobo tomando conta do galinheiro, mas a gente vê que existe já agora uma retórica diferente nas manchetes, algumas manchetes positivas em relação à Covid em alguns estados. Agora, o que me chamou a atenção hoje, Adriana, foi num grande portal aí de notícia no Brasil. Olha só essa manchete: governo Bolsonaro ignorou o TCU e não orientou estados e municípios sobre como aplicar verbas para combater a Covid. Então, agora eu acho que o presidente Bolsonaro aí deve orientar as coisas óbvias, né? Tipo, não comprar respiradores em lojas de vinhos.